Notícias. Saúde para você. Agora 5h35, você está ligado conosco na 103,5, Rádio Rio Mar FM, Castanha FM, Rural de Tefé FM e Ariramba FM de Barreirinha. Também agora você nos acompanha através do nosso Facebook, numa live que vamos já estar iniciando agora, para falarmos de saúde, né? No tratamento oncológico, a preservação da fertilidade também é um ponto importante a ser discutido com o médico. A avaliação de especialista, em conjunto com o oncologista, ajudará a entender como a fertilidade pode ser afetada e a planejar o futuro reprodutivo. Para falar sobre esse assunto, recebemos aqui nos estúdios da Rio Mar FM a médica ginecologista, obstetra e mastologista da Sensomed Oncologia, Cíntia Pinheiro. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda. Boa tarde, é um prazer estar aqui compartilhando com vocês. Muito bem. Quando, doutor, o paciente com câncer deveria falar de fertilidade? Pacientes jovens, quando têm diagnóstico de câncer e que ainda pretendem ter filhos, é importante sim que seja discutido isso logo antes de começar o tratamento mesmo oncológico, porque a gente sabe que tanto a cirurgia como quimioterapia ou radioterapia podem ter um impacto importante sobre a fertilidade e causar dificuldade depois para engravidar. Então tem que haver assim um consenso, né? Sim. Diria até para que ele pensasse que a vida prossegue, né? Exato. Esse é um momento muito difícil, porque muitas vezes o paciente, quando tem o diagnóstico do câncer, vai pensar no prognóstico, na questão de sobrevivência até, né, na questão da morte e tudo mais, e não pensa muitas vezes no futuro depois. E a gente percebe que cada vez mais a gente tem feito diagnóstico mais precoce de câncer e, consequentemente, a sobrevida é maior desses pacientes também. Então, existe muita vida, às vezes, depois que terminou o tratamento do câncer, e após esse tratamento, se não foi discutido ou pensado sobre isso antes, depois pode vir a frustração de não conseguir engravidar, né, de gerar uma nova vida ou de prosseguir a vida. Às vezes era um plano que a pessoa tinha e agora pode ser mais difícil. Aproveitar a vida, né, doutora? Exatamente, né? E explica pra gente, doutora, quais são os efeitos dos tratamentos oncológicos sobre a fertilidade? É importante isso, por exemplo, quando é um caso que precisa operar e o câncer é um câncer que acomete um órgão reprodutivo, por exemplo, um câncer de colo de útero, que às vezes você precisa tirar fazer retirada do útero mesmo, ou nos homens, um câncer de testículo, por exemplo, que precisa retirar, tudo isso vai ter um impacto e vai impedir a gravidez, né? Ou um câncer de ovário também, que você precisa retirar os ovários, isso também vai afetar. Ou em outras situações, que é um câncer que a princípio não é no órgão reprodutivo, mas que precisa fazer quimioterapia, por exemplo. A quimioterapia, apesar de ela tratar o câncer, ela também afeta as células normais, digamos, do nosso corpo. Então, ela afeta os ovários, afeta o testículo. Então, a produção de óvulos, de hormônios, de espermatozoides acabam diminuindo muito por conta do efeito da quimioterapia. E isso pode gerar uma dificuldade para engravidar no futuro. E quais técnicas, doutora, podem ajudar pacientes a vencer a doença sem abandonar o sonho de ter filhos? Então, isso tem que ser muito discutido com o paciente, o oncologista e até o especialista em reprodução humana, para ver quais são as possibilidades de tratamento para cada caso. Lógico, naquelas pacientes que precisam fazer quimioterapia, por exemplo, a paciente com câncer de mama, que vai fazer a quimioterapia, é interessante ela, às vezes, pensar em, talvez, para o paciente jovem, uma preservação ou congelação, ou criopreservação, que a gente chama, dos óvulos dela, antes de fazer o procedimento do tratamento. Assim, ela consegue armazenar aqueles óvulos, e aí, posteriormente, quando o oncologista liberar ou tiver terminado o tratamento, ela pode utilizar aquilo, caso tenha alguma dificuldade de engravidar naturalmente, utilizar aqueles óvulos que estão congelados. A mesma coisa acontece nos homens também, que tiveram câncer, antes de iniciar o tratamento, eles podem também criopreservar o espermatozoide para depois ser utilizado, né? Outras situações talvez ver, mas isso é mais em casos em que tem estadiamento mais precoce, são casos iniciais de câncer, às vezes você pode ser um pouco mais conservador nas cirurgias, tentar não tirar o útero inteiro, só tirar às vezes o colo, um caso de câncer de colo de útero, ou o paciente que por algum motivo vai fazer radioterapia ali da região pélvica, você tentar fazer cirurgias em que você afasta os ovários dali da posição onde estaria o campo da radioterapia, para evitar com que atinja aqueles gametas que estão ali nos óvulos e assim facilitar mais para frente que seja possível engravidar. E a oncofertilidade, doutora, é especialmente importante no câncer de mama?
Sim, a gente, apesar de o câncer de mama ele ser mais frequente acima dos 50 anos, mas a gente tem visto cada vez mais mulheres jovens também. E um ponto importante é que muitas mulheres têm postergado a maternidade. Então, muitas vezes, são mulheres, às vezes, que estão com 30 anos, 35 anos, 38, que ainda não tiveram filhos. E, de repente, tem um diagnóstico de câncer de mama. Né? E elas pensam, às vezes, têm aquele desejo de ter. Então, é importante, nesse momento, discutir as possibilidades de como pode ser feito os tratamentos e para que ela possa preservar essa fertilidade para no futuro poder ter o sonho dela, né? Muito bem. Nós estamos conversando com a doutora Cíntia Cardoso Pinheiro, médica ginecologista, obstetra e mastologista da Sensomed Oncologia. Doutora, o acesso aos tratamentos de fertilidade no contexto do câncer é fácil? Então, o que acaba pesando mais, às vezes, é a falta de informação, às vezes, né? Às vezes, naquela pressa de querer tratar, tanto do médico, às vezes, não passa a informação para o paciente o suficiente, ou até ele passa, mas como a paciente está num estado emocional, às vezes, difícil pela decisão do tratamento de câncer, é muita informação realmente, acaba não, às vezes, optando, ou não se percebe a importância naquele momento sobre isso, de preservar a fertilidade. Mas a gente sabe que os tratamentos, por exemplo, esses que eu falei antes, de criopreservação de óvulos ou de espermatozoide, muitas vezes são procedimentos caros realmente, são feitos em clínicas, muitas vezes particulares. No SUS existe poucos centros que fazem isso, mais concentrados na região sudeste, que está disponível para pacientes que têm câncer. E quando esses centros que são especializados em reprodução humana, que é voltada para o SUS, nesses casos, tem uma fila grande de pacientes, também ficam na espera. Lógico que geralmente as pacientes com câncer acabam tendo uma certa prioridade, porque precisa fazer logo o tratamento, não pode atrasar o tratamento para fazer isso. Mas acho que o grande entrave, o que acontece mais é com relação ao custo, que realmente ainda é bastante caro. Agora, é possível preservar, doutora, a fertilidade após o câncer? Após o câncer é um pouco mais complicado. Em geral, pode já ter o efeito da quimioterapia, e aí isso dificultar. O que a gente sabe é que pacientes, às vezes, que são mais jovens, digamos assim, há menos de 30 anos, por exemplo, que tiveram câncer, eles têm uma chance um pouco melhor de a fertilidade ir aos poucos e voltando naturalmente. E às vezes pode voltar a menstruação, e aí até ter uma gravidez natural. Mas às vezes quando é um câncer, eu fiz um tratamento oncológico com mais perto dos 40 anos, por exemplo, às vezes é um pouco mais difícil realmente da fertilidade voltar naturalmente. E às vezes tem que recorrer a técnicas de reprodução assistida. Agora, e os homens, eles também podem preservar a fertilidade? Pode, como eu falei antes, é possível preservar os espermatozoides, congelar da mesma forma, e posteriormente conseguir utilizar para tentar engravidar depois. Doutora Cíntia Cardoso Pinheiro, muito obrigado pela sua participação mais uma vez e as suas considerações finais. Bom, eu oriento a todo mundo, né, a ficar de olho na questão de fertilidade, não só pacientes que têm câncer, até os que não têm, realmente, as pessoas em geral, é importante a gente ter alguns hábitos saudáveis que fazem a preservação, ajudam na preservação da fertilidade, que é fazer exercício, se alimentar bem, evitar doenças, fazer os exames de rotina, evitar o tabagismo, fumar é um fator importante para diminuir a nossa fertilidade. Então, essas são dicas importantes que a gente deve ficar de olho, se cuidar de forma geral, na verdade. 5h43. Jornalismo com credibilidade. É um assunto bastante sério, porque sem receber pagamento de auxílio do TFD, a Amazonense faz apelo ao governo para poder continuar fazendo o tratamento contra o câncer de pulmão em São Paulo. Cíntia Valadares. Um drama tem tirado o sono do serralheiro industrial Dilson Rodrigues Pereira. Tratar de um câncer de pulmão fora do estado. Em novembro de 2017, ele foi diagnosticado com a doença.